Quantos estão orando pelo Pedrinho aí? Amém? Tem um vídeo dele na internet. Ele já está rindo com aquela boca banguela dele lá. Oh. Pior não é isso. A pediatra dele, que ainda vai ser a pediatra dele durante os anos da vida dele aí de infância e adolescência, que é uma amiga nossa. A Mary é médica por convicção, por sacerdócio. Ela casou com a medicina, é uma médica de excelência, chata que dói, mas como eu amo aquela irmã em Cristo, ela é espetacular. Em algumas ocasiões salvou a vida da minha filha Isabela. Agora está cuidando do filho dela. E ela já deu um diagnóstico sobre o bebê. Só por causa daquele vídeo. Ela está acompanhando pelo vídeo. E disse: ele vai ser manso. Oh, glória mesmo. E aí minha esposa: como é que você sabe, Mary? Porque quando a mãe dele estava falando com ele, eu disse: vai ser médica assim lá no CTI. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5. Eu quero conversar com vocês a respeito de um tema. Aprenda a ter dependência de Deus para não sofrer. Se há um tema para essa mensagem é esse: aprenda a ter dependência de Deus para não sofrer. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, versículo 5 em diante. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso é o homem que faz da carne, do seu braço, da sua capacidade apenas o seu meio de vida, e não tem o seu coração em Deus. Mas diz assim o versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folhagem fica verde, ou a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, diga, não se perturba, nem deixa de dar fruto. E ele diz aqui no versículo 9: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Então Deus está dizendo, Ele, o Senhor, esquadrinho o coração. Então Deus conhece o coração e prova os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lembra que eu falei aqui que a fé sem obras é morta? Coisas que não acontecem na nossa vida porque nós não nos posicionamos de acordo com a palavra. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será incessado. Olha para mim. Parece que eu tenho que pregar isso aqui fora da igreja, porque o texto começa dizendo: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta seu coração do Senhor.
Então dá a impressão que, pastor, então todo mundo que está na igreja e todo mundo que é da igreja está fora desse contexto. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, que não. Porque embora muitas pessoas creem em Deus, elas não passam desse momento de crer. E eu digo que isso é fé de demônios. Como é que é? Porque o demônio também crê em Deus. Quantos sabem que o demônio crê em Deus? A Bíblia diz que, o detalhe, ele crê e treme. E eu conheço muito crente que crê, mas, não, eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor, mas aí, e a palavra? Você pratica a palavra? Não, e se você pratica aquilo? Não, você... Então o cara crê, mas ele não pratica nada. Então às vezes ele está numa classificação até abaixo, porque ele nem teme. E eu quero falar sobre isso por quê? Porque nós somos constantemente bombardeados com uma mensagem que é muito comum hoje, que é a mensagem que é dada através do pensamento positivo, através dos livros de autoajuda. Dizem que hoje no mundo, os livros que mais vendem, isso é fato, isso na história da carochinha, irmãos, os livros que mais vendem nas livrarias são os chamados livros de autoajuda. Eu creio que se o livro de autoajuda por si só fizesse alguma coisa, o mundo era para estar melhor com a quantidade de livros de autoajuda que tem nas livrarias. Vocês concordam comigo? Digam amém. Dizem que tem mais de 40 mil títulos, 40 mil títulos de livros de autoajuda. E é uma coisa que dá dinheiro. Se você for verificar, os autores de livros de autoajuda, sejam eles evangélicos ou não, vendem muito, porque as pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de socorro, as pessoas estão precisando de uma resposta, de uma solução. E na maioria das vezes, quando esses livros não têm uma orientação bíblica, eles acabam dizendo que você tem a solução dentro de você, que a resposta que você precisa está dentro de você e que você pode ser autossuficiente para resolver os seus problemas. A prova que isso não é verdade é de que o mundo e a sociedade está afundando cada vez mais no pecado, na violência, no medo. Hoje nós temos a síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? É a invasão do medo de tal forma na mente da pessoa, a pessoa fica tão atormentada que ela começa a ter medo de tudo. A medicina cataloga isso como uma doença. Eu catalogo como doença, mas catalogo também que isso é de uma fonte maligna. A Bíblia diz que o autor do medo é Satanás. Ele cria medo, ele cria dúvida no coração do ser humano. E por isso ele consegue. Mas eu poderia falar também que a autoajuda, se ela funcionasse, as pessoas não precisaria da máquina da felicidade que está lá na novela, né? Você já viu, camarada? Na novela está inventando uma máquina de felicidade. As pessoas estariam cada vez melhor. A prova é que isso se tornam livros de frustrações. Porque o cara vai ler aquilo, né? É como aquele livro que ensina como ficar magro em 4 semanas, né? Aquele livro que ensina que você perde não sei quantos quilos em quantas semanas, e que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo. Quantos já leram ou já tentaram praticar livros assim? Só eu? Quem já leu aqui livro de autoajuda? Eu vou fazer uma outra. Quem sabe ler aqui? Porque, irmãos, talvez você nem saiba o que é livro de autoajuda. Eu vou ali naquele stand ali, vou lhe mostrar uns 5 logo de cara. Talvez você nem saiba o que eu estou falando que é autoajuda.
Autoajuda é aquilo que diz que se você fizer assim, melhorar assado, então você vai começar a ter resultados na sua vida. Dá para entender isso? Diga amém. No meio evangélico, isso é ensinado através, e eu ensino algumas coisas aqui, não sou diferente não. Eu ensino aqui, eu digo assim, olha, se você abandonar o pecado, ok? Se você deixar o pecado e deixar Jesus reinar na sua vida, as coisas vão começar a mudar. Então, não deixa de ser um certo tipo de autoajuda. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Porque há coisas que Deus não fará por você, há coisas que você terá que fazer. Há coisas que Deus não vai descer do céu para fazer por você. Deus não vai trabalhar por você. Deus não vai sair para você procurar um emprego. Deus não vai fazer o conserto que precisa lá na torneira que está pingando da sua casa, né? Tem homens que são tão espirituais que o negócio está lá quebrado e ele diz, ô Jesus, me ajuda. Irmão, ou você contrata um bombeiro ou você vai lá e mete a mão na massa e faz, né? Mas fica espiritualizando coisas. Então isso Deus não vai te ajudar, é você mesmo que tem que fazer. Que as irmãs digam amém. E deixa a comissão lá na saída. A Bíblia está falando aqui de um outro tipo de problema. Está falando daquelas pessoas que estão precisando verdadeiramente da intervenção divina na sua vida, e ela está procurando soluções por si mesma. Eu vou falar que isso aqui cabe desde uma teologia que acomode o seu raciocínio ou a sua forma de viver. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que adotam princípios teológicos em sua vida que os afasta de uma busca de Deus. Vou dar um exemplo muito comum. O calvinismo, que é uma teologia que eu respeito muito, ensina a respeito de que tudo já está pronto, tudo já está feito, e no plano de Deus, na visão de Deus, tudo está pronto, porque Ele é o alfa e o ômega, amém? Ele é o princípio e o fim, só que nós não sabemos. E quando eu começo a dizer que tudo está pronto, eu começo a dizer que Deus já separou gente para ir para o inferno, e separou gente para ir para o céu, que já está eleita aquelas pessoas que vão para o céu. Isso eu estou falando a grosso modo, o calvinismo fala isso. Ora, se tudo está pronto, que quem vai para o céu, vai para o céu, quem vai para o inferno, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que fazer qualquer coisa, se a minha oração, se a minha ação não vai interferir em nada? Então, o que isso gera? Isso gera uma preguiça espiritual. Está tudo na mão de Deus, pastor. Meu irmão, você tem que vir aqui orar. Você está passando por problema? Então vem orar, meu irmão. Vem ou sexta-feira, 20 horas, ou vem pela manhã, todos os dias, 7. Vem buscar o Senhor. Ah, pastor, Deus está tudo na mão de Deus. Só que a Bíblia diz, orai sem. Como você não sabe o que Deus sabe? Quem sabe o que Deus sabe aqui? Ninguém sabe. Então você tem que cumprir aquilo que Ele deixou para você fazer. Se fulano vai ser salvo, se o Betrano vai ser salvo, se você não sabe. Então, como você não sabe, você tem que pregar. Dá para entender isso? Diga amém. Por não saber, por não ser Deus, você não pode se acomodar, porque Deus estabeleceu para a igreja e para o seu povo algumas tarefas. Mas tem pessoas que se escondem nisso para simplesmente não buscar uma dependência de Deus. Deus sabe, e Ele nunca desenvolve essa vida de comunhão com Deus, porque a dependência de Deus gera comunhão com Ele. É a primeira coisa que eu quero dizer. A dependência de Deus gera a comunhão. Sabe por que você está aqui? Porque em algum momento da sua vida você disse assim, eu preciso de Jesus. Em algum momento isso entrou no seu coração que você precisa ter vida com Deus. Em algum momento isso entrou no seu coração, com uma frase, de maneira, talvez não dessa maneira que eu esteja me expressando, mas de alguma forma isso entrou, e um dia você disse, eu preciso de Jesus. A dependência com Deus te leva à comunhão com Ele. E a independência de Deus, a Bíblia diz que chega a ser uma maldição, porque a pessoa
começa a achar-se autossuficiente. Eu resolvo isso, eu faço aquilo. Eu aprendi que até para trocar um parafuso, eu vou em espírito de oração. Os irmãos que trabalham aqui comigo na igreja sabem o que eu estou falando. Porque eu descobri que o inimigo tem poder de intervir em todas as áreas que não estão cobertas de oração. Quantas vezes nós tivemos aqui, neste lugar e onde nós estávamos anteriormente, aquela mão de obra, camarada, a gente fazendo coisas, e quantos acidentes foram evitados de coisas, meu Deus. A última agora foi o poste que caiu, o poste da igreja ali, que entra energia, você não vai acreditar, uma árvore pequena, seca, caiu em cima dele, e foi o suficiente para o poste quebrar, e cair aquela fiação pesada toda, e graças a Deus não caiu na cabeça de ninguém, graças a Deus não deu prejuízo material a ninguém. Eu disse, Senhor, tu realmente guardas, porque aquilo poderia ter provocado algum problema. Então tudo na nossa vida tem que ser feito com uma dependência de Deus. É dependência de Deus. Outra coisa, Deus gosta disso. Eu conheci um homem que diz, eu não vou perturbar Deus com tudo não, eu acho que ficar falando para Deus tudo, Deus tem muito o que fazer. Irmãos, Deus espera que você o busque. Ele está dizendo, me busca, buscar-me-eis e achareis, quando buscardes o quê? Então Deus espera que a sua vida seja banhada de busca para Ele, de buscar a Ele para todas as coisas, para comer, para comprar, para vestir, para ir, para vir, para sair, para qualquer coisa. Deus está pedindo, está querendo que você esteja envolvido com Ele. Você não pode simplesmente sair daqui hoje, domingo à noite, desligar o botão e passar a semana toda sem uma vida de comunhão com Deus. Por que eu estou batalhando tanto a respeito da leitura da palavra de Deus? Por que pastor, o senhor tem plano de leitura? Até o pessoal de outra igreja que foi para o retiro junto conosco, quando eu ouvi falar do plano de leitura bíblica, estão fazendo lá. Sabe por quê? Porque quem lê a Bíblia tem recompensas. Quem lê a Bíblia tem recompensa. Olha bem o que eu vou falar. A palavra de Deus libera a verdadeira vida que há no seu interior. E muitas pessoas não leem e não têm vida porque não comem da palavra. E se comesse da palavra, iria ver quanto dependente é de Deus. O Espírito Santo, ele, na hora que você está lendo a palavra, ele transforma aquilo em alimento espiritual do seu espírito, da sua alma, no seu interior. Ele começa a criar em você uma coragem, um ânimo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aquilo vai gerando dentro de você uma fortaleza, e você tem mais coragem para sair à segunda-feira, para ir ao trabalho, para não ter medo, porque você vive com Deus e sabe que Deus estará te guardando, a tua entrada, a tua saída, 1000 cairão. Essas coisas estão na sua mente, no seu coração, e você vai chamando à existência essa palavra na sua vida. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz assim, que se o homem confia só no seu braço mortal, e o que os livros de autoajuda têm com isso? É isso que eles estão ensinando, a você depender de você mesmo. E eu estou aqui dizendo que você tem que aprender a depender de Deus. Tem um hino antigo que a gente canta assim, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. Sabe o que faz? Quando você começa a depender de Deus, você vai perdendo o medo de viver a vida nesta terra. Você vai perdendo o medo de fracassar. Você vai perdendo o medo de enfrentar as batalhas. Você vai perdendo o medo de passar por momentos difíceis,
Porque o que acontece? Você está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. E eu não conheço ninguém que declare sinceramente, honestamente, que depende de Deus e que precisa da ajuda dEle, que Ele, com seu amor maravilhoso, estenda a mão para socorrer. Eu não conheço ninguém que pediu socorro a Deus, que Deus não tenha socorrido. Sabe por quê? Porque Deus quer ter comunhão contigo. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer tanto que você dependa dEle, que Ele diz assim: pedi para que a vossa alegria seja completa. Quantos já leu isso? Jesus ensinando a respeito de pedir, ele diz: ó, peça para que a vossa alegria seja completa, porque se você pedir e essa oração for respondida, você vai se alegrar e a sua confiança em Deus, não a sua autoconfiança, a sua confiança em Deus vai aumentar. E Deus quer que nós dependemos. Irmãos, isso é tão sério que o espírito de rebelião contra Deus nasce da autonomia. A Bíblia diz que houve uma revolução no céu, e o espírito de rebelião de Satanás nasceu daquela ideia dele de que ele poderia ser igual a Deus, ou independente de Deus. E ouça o que eu vou falar para você. Vou te ensinar um segredo aqui agora, teológico. Você já se perguntou onde nasceu o mal? Foi Deus que criou todas as coisas. Mas Deus é santo. Deus é puro. Deus é perfeito. Diga isso: Deus é puro. Deus é santo. Deus é perfeito. Sendo Ele puro, santo, perfeito, Ele jamais poderia criar o mal. Mas se Ele não criou o mal e o mal existe, de onde vem o mal? O mal nasceu, e aí eu vou falar para você, de uma coisa chamada liberdade. O livre-arbítrio, a liberdade, ela tanto pode criar o bem, como ela pode criar o mal. Satanás, enquanto vivia com Deus, ele tinha livre-arbítrio. E ele usou a liberdade dele para criar o mal. Será que você entende isso? Diga amém. Por que Deus não proibiu? Porque Deus, que é amor, sabe que o amor também é provado pela mesma liberdade. Porque alguém poderia dizer assim: pastor, já que o mal nasceu da liberdade, não seria melhor Deus ter criado um bando de robôs? Ele fez isso com os anjos depois. Os anjos perderam a capacidade de autonomia. E hoje eles são seres, são espíritos ministradores, como a Bíblia diz, que estão ao nosso serviço, e é a serviço dos céus. E eles não têm essa liberdade que nós temos. Eles só fazem o que Deus manda. Dá para entender isso? Diga amém. Eles perderam essa condição. Mas antes havia. E olha bem o que eu vou falar para você. A liberdade também é o caminho para provar o amor. A mesma liberdade que permite que o mal seja praticado, ou o bem seja praticado, é a mesma liberdade que prova o amor. Como é que eu vou saber que alguém me ama se eu o criei como um robô? Não haverá como provar isso. Então, o mal nasceu da liberdade mal aplicada no céu e na terra também. Quando Adão foi criado, Deus criou ele com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. Tanto é que ele disse: olha, estão aí tudo, tem aqui essa árvore, não toque. Ele poderia tocar ou não. E, no entanto, mais uma vez ele usa a liberdade para quê? Para desobedecer, para o mal. E mais uma vez a liberdade é usada. E, irmãos, agora trazendo para a terra isso, um conceito, a própria democracia, que é uma forma de liberdade também política, pode ser usada para o mal.
Porque se manipula urnas, se manipula. Você às vezes vota num cara que você nem sabe quem é, o que a propaganda diz. Você nem sabe quem está votando. Porque a liberdade permite criar todas essas coisas. Então eu estou tentando dizer a você o seguinte, que a sua liberdade pode ser usada para depender ou não de Deus. Mas ele está dizendo assim, olha, se você escolher fazer as coisas sem mim, se você escolher fazer as coisas do seu jeito, se você escolher fazer as coisas conforme você quer, você já vai partir da maldição, porque eu não vou estar presente aí. Será que eu posso ouvir um amém? Os ímpios é que andam assim, fazem o que querem, vão aonde querem, tomam as decisões que querem e não consultam a Deus, mas a Bíblia diz, não, você tem que confiar em Deus. Antes de qualquer coisa você tem que entregar aquilo a Deus, orar. Será que essa minha decisão é certa? Será que essa minha posição é certa? Será que o que eu vou fazer é correto? Então, nesta hora você tem que levar isso à oração. Lá em Filipenses capítulo 4 diz que todas as coisas têm que ser levadas a Deus em oração na presença de Deus. Porque essa dependência é necessária, porque no momento que você faz isso, você submete a Deus, o Espírito Santo entra em ação com a palavra e ele começa a te instruir, ele começa a falar ao seu coração, a direcionar a sua vida. Por isso você tem que criar essa dependência de Deus. E ele diz aqui, bendito o homem, e diz mais, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. A pessoa que está envolvida, fazendo o que dá na sua cabeça, o seu querer, sem Deus estar envolvido, ele vai fazendo e ele nem vai perceber que Deus tinha coisas melhores para ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a pessoa às vezes perde bênçãos maravilhosas. Eu conheço gente que poderia estar muito melhor com Deus, mas simplesmente porque, vou falar uma frase aqui, eu conheço gente que quer fazer a obra de Deus sem Deus. Vou repetir. Tem gente querendo fazer a obra de Deus sem Deus. Como é isso, pastor? Eu armo uma ideia, um funcionamento de igreja, de religião, e eu digo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e eu tenho todo um esquema montado, e a gente vai fazendo assim, e Deus nunca é consultado. Eu estou fazendo porque outros estão fazendo, eu estou fazendo porque alguém disse que essa ideia é boa, eu estou fazendo porque num momento da minha vida eu vi que aquilo funcionou, e a pessoa não vai à presença de Deus dizendo, Senhor, qual é a tua vontade? A tua vontade é que realmente aconteça na minha vida o que aconteceu no passado? A tua vontade é uma nova revelação? Então ele está fazendo a obra de Deus seguindo receitas de bolo que ele recebeu. E muitas vezes Deus nem está naquilo, porque Deus tem reservado para ele uma outra coisa que ele nunca parou para perguntar. Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Por que que eu nasci nessa geração? Qual a razão de eu estar nesse tempo, nessa terra? E essas perguntas eu tenho certeza que Deus responderá ao seu coração através do Espírito Santo e da palavra. Por isso, muitas pessoas estão malhando em ferro frio, querem servir a Deus, mas nunca se submete a essa dependência de Deus. Querem fazer a obra de Deus, mas nunca se submete a essa dependência de Deus. Ouça, você não vai conseguir servir a Deus apenas com as suas ideias. A Bíblia diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o quê? O Senhor. Porque ele é como o quê? A árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, quando vem o problema, a luta, um momento difícil, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ouça o que eu vou falar para você. Você tem que submeter ao altar de Deus os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, o teu querer, porque a Bíblia diz que você, para ser abençoado, precisa confiar e depender de Deus. Estava falando com a minha filha Isabela, um dia desse ela estava
triste no dia que ela recebeu alta, teve que deixar o filho no hospital, né? Que nasceu prematuramente, Pedrinho. E é muito triste para a mãe voltar para casa, quando foi ter o filho, sem o filho nos braços. Quem viveu essa experiência talvez esteja dizendo, teve uma irmã hoje, disse, pastor, foi isso, né? É triste, a mãe espera voltar com o bebê, já tem o bercinho pronto, as roupinhas, e de repente ele tem que ficar ali. E ela estava muito triste. E eu estava orando a Deus, Senhor, tudo tem um propósito. Na vida do crente não é por quê, é para quê? Para quê? Tem um propósito. Tudo contribui para o bem do que... Diga isso, tudo contribui para o bem daqueles que amam. Quem ama Deus aí? Então nada será por acaso na sua vida. Nada. E eu disse, Senhor, para quê? O Espírito Santo me dá uma palavra. Deus deu a mesma palavra a mim e a minha esposa. Oramos em lugares diferentes, em horários diferentes, e a mesma palavra. E a palavra eu disse para ela assim, disse, filha, eu vou te dizer o que o Espírito Santo me disse. Sabe o que ele mandou dizer para você? É Ele que está no controle, não é você. Descanse, porque quando Deus está no controle, o teu barco vai chegar no porto seguro. Não é que você não vai passar por tempestades, mas saiba, o teu barco vai chegar em porto seguro, porque Deus, quando assume o controle, Ele assume o controle para a tua vitória. A Bíblia diz que através de Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Não deixe o medo atormentar o seu coração. Não acredite que você possa mais que Deus, porque Deus pode mais que você. Não deixe a maldição vir sobre a sua vida. Confie. Outro dia, falando com uma pessoa sobre uma propriedade que a pessoa vendeu, e eu falei assim, ó, você quer saber? Confie. Deus pode resolver com pouco o que você não pode resolver com muito. Deus pode abrir porta, seja fiel a Deus. E a pessoa aceitou a palavra, e sabe o que aconteceu? Deus, 48 horas, foi abrindo e abençoando coisas que estavam enroscadas, enroladas, e porque Ele pode mais. Quando você desobedece a palavra, você retém a mão de Deus. Quando você desobedece, e a Bíblia, e ele vai aqui, se você vir aqui comigo, ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se você se guiar pelo seu coração, você vai se dar mal, porque uma das formas de não depender de Deus, é ficar consultando o seu coração. Dá para você entender isso? Diga amém. É você ficar fazendo as coisas de acordo com a sua lógica. Não, eu preciso disso, eu sou assim, eu vou fazer. Não entre por esse caminho, meu irmão. O coração da gente vai pender para o sentimentalismo. Sabe por que Eva e Adão pecaram? Porque eles começaram a pensar na proposta de Satanás. Eles começaram a dizer assim, Satanás disse assim, Deus sabe que no dia que você comer da árvore do conhecimento do mal, você vai ser igual a Deus. Você é igual a Ele? Eu quero ser igual a Deus. Quero ser igual a Deus. Talvez pensando, para não depender de Deus. Porque se eu sou igual a Deus, eu não dependo de Deus. Por isso a maldição está aí, está entendendo o que eu estou falando? Por aí que ela entra. Então o coração da gente é enganoso e cai nessas armadilhas do inimigo. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o quê?
Por isso que nós vamos ver dentro da mesma igreja, enquanto pessoas estão decolando, eu vou subir, quero caminhar, correr. Tem uma música, como é que é essa música mesmo? É isso aí. Enquanto alguns estão mancando, outros já estão voando. Mas assim, mas por que isso na mesma igreja? Porque Deus esquadrinha o seu coração. Deus sabe tudo que você pensa, tudo que você deseja, realmente o quanto você é dependente. Como é que alguém que diz que é dependente de Deus e diz assim, vamos à igreja? Hoje eu estou muito cansado, não vou não. Eu não entendo. Alguém que seja dependente de Deus não venha ouvir a palavra desse mesmo Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Eu não entendo que alguém que seja dependente de Deus não promova para a sua vida ambientes, congregação, lugares, orações, meditação da palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Eu não entendo. Por quê? Porque através desses momentos de leitura, de oração, de culto, de escutar a palavra de Deus, é que você vai ser fortalecido. E quantas pessoas querem apenas ser evangélico para dar uma desculpa? Mas Deus não chamou você para ser evangélico não, meu irmão. Tem muitos evangélicos que vão para o inferno. Deus chamou você para ser filho de Deus. Deus chamou você para viver a vida do reino de Deus. Deus te chamou para ter comunhão com Ele. Você não vai poder dar carteirada no céu. Deus esquadrinha o seu coração. Ele sabe tudo que você pensa, e às vezes há coisas que você está pensando errado, porque você está pensando sem Ele. Há coisas que você está caminhando sem Ele. Há decisões que você está decidindo sem Ele. E por isso, maldição, estão prendendo a sua vida, estão amarrando a sua vida. Então Ele esquadrinha, Ele prova os seus pensamentos, Ele esquadrinha o seu coração, e a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu quero hoje, nesta ceia do Senhor, despertar você para uma verdade. Você depende de Deus. E eu vou terminar pedindo que você abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 4. Pastor, você só está no Velho Testamento? O senhor só prega sobre o Velho Testamento? Até que eu não prego muito sobre o Velho Testamento. Mas eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 4, versículo 1. E lê-se comigo os primeiros 3 versículos. Vale a pena em casa você ler todo o capítulo. Todo o capítulo, mas eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 4, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, diga descanso de Deus, a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós têm o quê? Falhado. Pastor, era para todo mundo viver na igreja assim, ó. Feliz da vida. Mas às vezes eu vejo cada irmão chegando assim com peso. Pai do Senhor, irmão. Por isso que eu nem dou, digo bom dia. Bom dia. Pastor anda na carne, não dá paz do Senhor. Ouça bem o que eu vou falar para você. Uma pessoa que começa a entrar em comunhão verdadeira com Deus, ela começa a descansar. De verdade. De verdade. A Bíblia diz que há muitos que têm falhado nisso, não têm conhecido o descanso de Deus, a paz de Deus, a serenidade de estar servindo a Deus e viver com Deus. Por quê? Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas por quê? Por que que essas pessoas não conseguem entrar no descanso de Deus? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É muito comum. Você quer ver se eu tenho frustração? É isso.
pessoa vai no gabinete pastoral, pastor, estou assim, aí eu dou um conselho, faz assim, assim. Aí a pessoa sai e faz tudo diferente. A gente prega uma mensagem aqui esperando, daqui a pouco a pessoa está fazendo tudo diferente. E ele conclui, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Se eu poderia fazer um término aqui, eu diria a você: pare de confiar no seu braço, nas suas ideias, na sua inteligência, e transfira essa confiança para Deus, e Deus usará essa inteligência, seu braço, da maneira que Ele quer. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu ajo confiando em Deus, eu descanso, e quando eu ajo só confiando em mim, eu continuo perturbado. Entre numa dependência, e essa dependência de Deus vai te levar ao descanso, e não ao tormento. Lembra da história do avião que eu conto aqui? 11 mil pés de altura, o avião começa a sacudir. Sabe que a dependência de Deus é isso. Bandeja subindo, copo subindo, gente caindo, bagagem caindo, 11 mil pés de altura. Hã? E agora? Fique tranquilo. Deus está no controle. Se o avião cair, antes de chegar no chão, você já estará morto. E com Jesus no céu. E a sua mulher bonita: ô pastor, não fala isso. Fique tranquilo. Sabe o que acontece? O descanso em Deus faz isso. Na hora que você está diante daquela situação absurda, você diz assim: olha, se o pior me acontecer, o pior comigo é promoção, então eu estou bem. O descanso em Deus é você saber que você orou, e se aquela pessoa não foi curada, o problema não é seu, o problema é de Deus. Ele é que tem autoridade. Você usou o nome de Jesus, mas o poder é dele, não é seu. Diga glória a Deus. Você descansa. Descansa. Eu fiz a minha parte. Qual é a minha parte? Eu disse: Senhor, eu dependo de Ti. E se não aconteceu, eu descanso, porque Deus tem o melhor para mim. Convidar os nossos irmãos para servir a mesa. Você vai pegar os elementos, aguardar para que todos nós participemos juntos. Será que dá para tocar esse hino? E eu vou... Será que... Hein? Será que dá? Se garante? Ok. O som ficou diferente. O que houve? Estava tão bonita a minha voz. Ok. Dá para tocar isso aí? 6. Como é que ele começa? A luz do teu rosto. Vê aí no computador. Sol maior. Pastor, o senhor sabe a beça, hein? Não, ele que falou aqui agora. Pega o elemento, por favor, e aguarde. Aleluia. Esse aí. A luz do teu rosto resplandeceu de alegria. Tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu
precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Pelo teu Espírito Que eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Aleluia. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Aleluia. Meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado Pelo teu Espírito, e eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. Eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Senhor Jesus, Aleluia. nós estamos aqui reunidos, ó Pai, Tua casa, Senhor. celebrando a Tua morte e ressurreição, Aleluia, Senhor. até que Tu venhas. Que tu volte, Senhor. E Senhor, queremos, Senhor, essa disposição. Se nós estamos caminhando, Senhor, nós queremos voar. Aleluia. Tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Senhor, que nós possamos confiar em Ti, que quando nós formos fazer um negócio, comprar, vender, educar, tudo que envolve a nossa vida, Senhor, que nós possamos fazer com confiança em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, que nós não descartemos jamais o Teu poder e a Tua presença da nossa vida, mas que isso não seja apenas uma palavra, Senhor, mas que seja uma conduta. Senhor, sabemos que o eu sempre procura estar entronizado no Teu lugar, e a autoajuda sem a Tua presença é como querer entronizar o eu. Eu posso, eu quero, eu vou, eu sou, eu estou, eu. O mundo começa a girar em torno de mim mesmo.
Senhor, eu sei que há pessoas que estão sofrendo por causa desta centralização, não do trono de Jesus na sua vida. O trono de Jesus é habitado pelo seu próprio ego. Por isso muitas crises no casamento. Por isso muitas crises de relacionamento. Por isso muita angústia, preocupação com bens materiais. Porque onde Jesus está, a gente tem descanso. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Porque não há ninguém que busque Jesus que não tenha descanso. E se está buscando e não está tendo, está buscando de forma errada. Pai, que nesta noite haja uma revelação no espírito de cada um de nós, para obter de Ti essa dependência, esse descanso, esta confiança. Que toda maldição seja tirada da nossa vida. Que toda maldição seja tirada. A começar com a nossa independência, que é uma forma de rebelião contra Ti, Senhor. Pai, o Teu sangue nos purifica, nos justifica. É por causa dele que nós podemos estar agora contigo. É por causa dele que podemos Te adorar. É por causa dele que podemos ouvir a Tua voz. É por causa deste sangue derramado na cruz que nos trouxe a libertação do pecado, do domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Obrigado por esta libertação. Tu entraste na nossa vida e provocaste mudanças maravilhosas. Oh, eu dependo de Ti, Jesus. Espírito Santo, eu dependo de Ti. Meu Deus, eu dependo de Ti. Aleluia. Mais uma vez renovamos os nossos votos contigo, a nossa aliança contigo, porque dependemos de Ti para tudo, inclusive para ser salvos. Obrigado, muito obrigado por tudo. Bebamos em nome do Senhor. Comamos em nome do Senhor. Erga o seu cálice e diga: Senhor, obrigado. E agora, Senhor, nós bebemos também em Teu nome. E que o povo de Deus diga amém. Beba agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Esse não é apenas um memorial, Senhor. Pela fé nós estamos participando do Teu corpo. Pela fé estamos participando do Teu sangue. Não cremos em transubstanciação, Senhor, mas cremos no Teu sangue transformador. Oh, aleluia. A luz do Teu rosto resplandeceu de alegria sobre mim. Tua graça como um rio transbordou. Aleluia, Jesus. Fui atraído pelo Teu imenso amor. Seu precioso sangue me purificou. Enchesse Minha vida, meu coração de alegria. Você pode cantar isso? Tua presença é real Dentro de mim, Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou Guiado pelo Teu Espírito, e eu vou a cada dia Te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a
cada dia me achega pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo Teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. Eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Aleluia. Olha, quarta-feira nós estamos de volta. Se eu fosse você, não faltava quarta-feira. Deus tem algo de bom para você aqui neste lugar, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do nosso grande amigo Espírito Santo esteja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém. Amém. Uma boa noite, vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Aleluia! Vamos lá! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, santifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria.